Bom, oficialmente aberta a nossa aula do dia de hoje, nós vamos falar sobre projeto de pesquisa, né? O que é um projeto de pesquisa, o que ele vem, né, ao encontro da nossa necessidade de pesquisador, né? Então, o que eu quero fazer com tal de projeto de pesquisa? O trabalho de conclusão de curso de vocês, ele é dividido em duas partes. Primeiro, é aquilo que você se propõe a fazer, né? Olha, eu vou fazer tal coisa. Eu quero pesquisar sobre tal coisa. Pronto. E a segunda parte é, olha, eu pesquisei e o resultado foi. Tudo bem? Então vamos de novo? O TCC é dividido em duas partes. Primeiro, o projeto de pesquisa, quando você se compromete a fazer uma pesquisa. Tá certo? Então você coloca lá, olha, a minha proposta é fazer, pá, pronto. Aí você entrega o caderninho, apresenta para a banca vai fazer as correções, vai dizer, olha, assim, tá aqui tá meio esquisito, ali tá meio assim, ali tá meio assado, tal. A segunda parte, você vai desenvolver a pesquisa e no final do semestre você entrega o caderninho dizendo, olha, o resultado da pesquisa que eu fiz foi esse aqui, tá certo? Então aí já é TCC parte 2, tudo bem? Então a parte 1 normalmente é comigo, mas não obrigatoriamente. Tem o professor Paulo também, que dá TCC 1, tem outros professores, tá? A professora Nilzete, etc, etc. E o TCC 2, 99% dos casos, quem ministra é o professor Flávio, que vocês conhecem, porque ele já deve ter ministrado aula para você, alguma outra disciplina para vocês aí, certo? Né? Pois bem, a primeira coisa que nós vamos fazer, quando pensar em TCC, é pensar ciência, né? Então, tudo aquilo que eu posso comprovar. Ó, pensar ciência. Tudo aquilo que eu posso comprovar. Então, a ciência, ela não se pega ao seu achismo. A ciência, ela não se pega àquilo que você acha que deve ser. Entendem isso? Tudo bem? Ah, mas eu acho que a tal coisa devia acontecer. Por que, Daniela? Ela não consegue acessar o link, não consegue acessar a plataforma, o que é? Qualquer coisa, pede para ela mandar uma mensagem para a secretaria, que as meninas ajudam, a Kátia, a Ieda. Veja, de repente alguma coisa na configuração ali, né? Certo? Pede para ela solicitar que as meninas ajudem, que já vê o que pode ser, tá bom? Então vamos voltar aqui. A ciência, ela não se apega a coisas tipo assim, eu acho que, sei lá, tal coisa deveria acontecer. Vamos pegar aqui uma sugestão aqui, acho que foi... Quem deu? Foi a Adriana que deu? Adriana. Foi a Adriana. Ó, a importância da família na escola. E aí, vamos pensar assim, ó, eu acho que a família deveria participar mais. Ou então, eu afirmo isso, né? Olha, a família deveria participar mais. Veja, eu só posso na ciência afirmar isso se eu tiver dados. Tudo bem? Se eu tiver resultado de pesquisa. Se eu tiver algo que comprove. Tanto é que a literatura científica nós não afirmamos. A maioria dos textos, eles são sempre escritos no pode. Olha, tal coisa pode influenciar. Tal coisa pode
gerenciar, generalizar, absorver, sempre dando uma condição, porque você não domina, ok? A verdade absoluta. Nenhum de nós, né? Ok? Se eu falar para vocês, olha, eu tenho certeza que todos vocês vão fazer tal coisa, vão fazer mestrado. Eu afirmo isso num texto. Concorda que eu posso estar inferindo uma situação que, na verdade, talvez não aconteça? Então, se eu não tenho certeza que todos farão mestrado, eu não posso escrever em uma afirmativa. Eu escrevo essa condição numa condição de dúvida. Então, o meu texto ficaria: mediante os resultados coletados, uma pesquisa que fiz, pode ser que os participantes vão cursar mestrado em determinado momento da vida. Então, eu gero uma condição de dúvida, e isso é importante na ciência, viu, gente? Isso é muito importante na ciência. Então, a forma de escrever é onde eu vou mais corrigir vocês. O conteúdo, nem tanto, porque o conteúdo vocês já estão na área, né? A maioria de vocês já fazem estágio na área. E tem professor com vocês que são de determinadas áreas que poderão dar muito suporte ao conteúdo teórico, à forma prática, tá certo? Mas a forma de escrever é diferenciado. E aí eu que vou auxiliar vocês nesse processo. Tá bom? Tiver dúvida, gente, vocês podem ir perguntando, tá? Não tem problema não. Ok? A gente vai respondendo, vai... Minha aula é sempre meio debate assim, ó. Eu vou colocando um tópico, a gente vai debatendo, coloca um tópico e assim vai. Diga, Maria. Ok. Tá, e qual que é a tua dúvida? Fechou o microfone, Maria. Vamos fazer a parte teórica primeiro, que aí você mesmo vai descobrir se você pode ou não. Tá? Porque quando eu for dando um monte de dica aqui do que vocês podem construir ou não, vocês mesmos já vão moldando como é escrever cientificamente. Tá certo? Porque se eu for falando agora, vai dar a entender de que o professor Ivo não quer que você escreva assim, que você não pesquise assado, ou então não faça daquele jeito. Então, conforme vocês vão entendendo a parte científica, automaticamente você também já vai entendendo que o que pode e o que não pode, escrever a forma, como é que tem que estudar um campo de pesquisa, como é que aquilo se desenvolve, tá certo? Só para a gente ter ideia do que eu estou falando, o semestre passado teve um grupo que estava fazendo alfabetização e letramento na educação infantil, né? Foi aí do Tiradentes. E aí eu falei pro grupo, olha, como é que você vai comprovar que uma criança ela é letrada na educação infantil? A pergunta foi essa, né? Aí o grupo falou assim, não, professor, na literatura tem bastante livro, bastante autor, que indica, já está dizendo que o letramento ele começa bem antes da criança entrar na escola ou qualquer outra coisa. Ali, inclusive, nos primeiros anos de vida, tal, porque ela vai ouvindo, ela vai... Eu falei, perfeito, eu não tô questionando isso. Desculpe, eu não estou questionando isso. Eu estou questionando assim, como é que você vai comprovar que essa criança é letrada?
Se eu falar assim, olha, a criança de 2 anos de idade, ela já escreve, já fala, já calcula. Isso eu estou falando, ok? Estou escrevendo. Se eu pedir para você comprovar isso, como é que você comprova? Lembra lá da primeira fala aqui da minha disciplina aqui, do meu olhar? A ciência, tudo na ciência, você precisa provar, tá certo? Olha, essa água aqui, ela é, como é que é? Inodora, é insalubre, não sabe aquele negócio, sabe? Não tem cheiro, etc, etc. Aqui. Como é que eu comprovo isso? Tem experimento científico. Que a água, para ser potável, para ser limpa, ela alcança 99,9% de pureza, tem lá uma questão insípida, inodora, tal. Existe mecanismo. Então eu digo, olha, essa água realmente ela atende determinadas situações. Mas, para aquelas situações que eu não tenho como comprovar, não há como, né, eu resolver. Entendeu? Eu não tenho como resolver. Por quê? Porque determinada situação ela atende ou não atende o campo de pesquisa. Entenderam isso? Como é que eu vou fazer, por exemplo, pesquisa com criança de 2 anos? Não dá, né? Dá para fazer ou não? Dois anos, 3 anos? Não dá, né? Aí tem que ser o responsável. O responsável, ou o professor, você vai ter condição de dizer assim, olha, esse aluno é letrado, esse aluno atendeu tal coisa, esse aluno tal. Ele pode colocar o seu olhar, o olhar dele, né? Entendeu? Então ele vai colocar o seu olhar. Mas a criança muitas vezes não tem como representar aquilo que nós estamos escrevendo. Então, para isso, nós temos que ter um certo olhar muito técnico. Então, vocês que já estão planejando, ou já, sei lá, de repente falar, olha, sei lá, eu preciso fazer tal coisa, ou tal, vou estudar tal coisa, o que você já vai pensando? Como é que eu vou coletar dados para comprovar aquilo que eu estou falando? Então, é professor? É pai responsável? É diretor? É coordenador? É técnica de observação? Ou seja, eu vou observar aluno? O que eu vou fazer? Qual é o processo metodológico que eu vou desenvolver? Entendem isso? Então, já vão, né? Como diz lá no interior, já vão matutando como é que eu vou coletar dados para que aquilo que eu quero estudar eu possa comprovar. Entenderam? Sim ou não? Tudo tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá, ó. Ciência. Etimologicamente, o termo ciência provém do verbo latim cire, que significa aprender ou conhecer, né? De acordo com Ferrari, ciência é todo um conjunto de atitudes dirigidas ao sistemático conhecimento com objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Capaz de ser submetido à verificação. Ou seja, alguém pode comprovar. Tudo bem? Lakatos e Marconi diz aqui, olha, ciência é um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. Percebem que essas falas, elas não são do professor Ivo, e eu, na ciência, eu tenho que dizer de quem são?
Veja, quando eu disse aqui, ó, capaz de ser submetido à verificação, eu disse quem escreveu isso, né? Tá aqui, ó. E quando coloquei ciência é um conjunto de proposições, ó o cara aqui, ó. O cara não, né? Coitado da Eva, né? Eva Maria Lacatz e o Marconi. 2 professores da USP, inclusive. Tá certo? Olha lá. Eu tenho que dizer de quem é essa fala. Ok? Eu tenho que colocar, falar, olha, de acordo com fulano de tal, tal coisa acontece assim. Tal coisa é assado. Ok? Vamos continuar. Então, ó, demo é uma pessoa, tá? E coloca, ó, no campo científico é sempre mais fácil apontarmos o que as coisas não são, razão pela qual podemos começar dizendo o que o conhecimento científico não é. Então, apesar de não haver limites rígidos para tais conceitos, conhecimento científico, vamos lá. Primeiro, não é senso comum. Então, eu não vou concordar com... Talvez eu não concorde com você, você não concorde com outro, outro não concorde com outro. A ideia talvez não seja comum, ok? Mas eu acredito nisso. O outro pode dizer, tá, mas eu não acredito totalmente nisso. A gente precisa estudar, precisa verificar se isso aí realmente é verdade. E em que ponto que é verdade? Em que momento que isso aí é verdade? Entendem? Não é sabedoria, ou seja, tal pessoa, ela tem uma sabedoria fantástica sobre esse aspecto, sobre esse assunto. Então vamos acreditar nele. Não. Ciência tem que comprovar. Ora, o terceiro não é ideologia, né? Eu acredito nisso, né? Não é paradigma específico, tá? Não é um conhecimento pré-estabelecido sobre nada, ok? Tudo bem? Você tem que comprovar. Para que o discurso possa ser reconhecido como científico, precisa ser lógico, sistemático, coerente, sobretudo bem argumentado. Tá? E aí, o demo, mais uma vez, ó, ele aqui, ó, ele fala: um estudo científico precisa ter o quê? Objeto de estudo bem definido de natureza empírica. Todo mundo sabe o que é empírico, não é? Sim ou não? Conhecimento empírico, aquele que você tem por experiência, você foi lá, você executou, você provou, tá? Isso é um empirismo. Então, olha só, eu vou estudar algo que exista, né? Ou seja, eu posso dizer, sei lá, pensar uma sala de aula ideal. Eu posso até para mim, né? Para mim eu posso dizer, minha sala de aula ideal era composto por 10 alunos, todos eles já com conhecimento muito aprimorado, do terceiro aninho, com acesso a material didático bem elaborado, a recurso tecnológico. Isso é uma sala de aula ideal na minha concepção, mas a realidade talvez não seja essa. Ok? A realidade pode ser. No TCC você não coloca a sua opinião, Ana. Você coloca fatos. Tá certo? Você pega um resultado e pega uma literatura e diz, olha, esse resultado converge para essa literatura. Tá vendo aqui, olha, o Vygotsky dizia que tal coisa ia acontecer. Fizemos a pesquisa e o resultado diz que realmente Vygotsky disse que isso aqui ia acontecer. O trabalho científico é esse. Entende? A nossa contribuição como indivíduo, como pessoa, é no ato de observar e produzir o estudo. A nossa opinião, na maioria das vezes, eu vou dizer para você em percentual, em 99% das vezes, não importa. Ok? Você tem que
comprovar. Você tem uma informação, você tem um dado, você tem alguma entrevista, você tem... Como é que você coletou dados? E aonde você coletou? Ah, eu coletei dados com os professores, foram 5 professores, e aí eles disseram isso, isso, isso. Tá, então você vai dizer, ó, de acordo com a coleta de dados, os resultados convergem para que tal coisa seja verdadeira. Quem corrobora esse assunto é tal autor e tal autor. Livros são utilizados como embasamento teórico. Tá? Você vai coletar dados, a partir dos dados coletados, você vai confrontar com a teoria. Tá certo? Outra coisa, nós temos que ter um objeto, né? Ó, qual é o objetivo? Nós agora já temos um objeto de estudo, uma sala de aula. Por exemplo, tá? Eu vou usar aqui como um exemplo. Nós já temos um objeto de estudo. Pronto, uma sala de aula. Um objetivo. Tá. O que eu vou fazer nessa sala de aula? Eu tenho que ir lá verificar o que é que eu quero ver ali. Qual é a realidade que eu quero estudar? Não é a que eu imagino, é aquela que eu quero estudar. Nós chamamos de objetivação. Qual é a objetivação de pesquisa? O que você quer fazer nessa sala? Ah, eu queria estudar o porquê que o giz ele é mais branco que o tal. Tá bom, você está dizendo que você quer estudar isso. E por quê? Ah, porque o giz branco ele produz mais conhecimento. Então isso é uma preposição sua, ó. Isso é uma inquietação teórica. Beleza? E aí você vai conduzir o estudo para tentar entender se o giz branco produz mais conhecimento do que um giz rosa, amarelo, azul, sei lá. Entende? Você tem que ter um objetivo. Ok? Depois, ele precisa ter um tempo de discussão, ou seja, o que você quer trazer para o debate? Né? Então você tem um questionamento. A pergunta, voltando ao giz, a gente pode utilizar como exemplo, por que o giz branco produz mais conhecimento? Não, isso é uma inquietação. Por que o giz amarelo não é igual ao giz branco? Isso é outra inquietação. Entendem isso? Você cria mecanismos próprios para fazer perguntas. E essas perguntas vão ser respondidas pelo meio da pesquisa, do estudo, dos resultados. Isso é ciência. Tá? Então, por exemplo, você perguntou lá na sua mente por que o giz branco produz mais conhecimento. Pronto, eu vou lá. Heloísa, o slide está disponível para vocês. É só baixar o PDF. Todos vocês perceberam que o primeiro item da aula sempre é os slides? Vocês já podem baixar com antecedência e aí vocês podem estudar nos slides, quiser fazer anotação aí do jeito que você... Só, não sei, quiser imprimir, beleza, mas eu acho que não é necessário. Tá bom? Mas esses slides aqui, eles já ficam para vocês aí. Tá bom? De todas as aulas, tá? Sempre, toda aula começa assim. O primeiro item da aula são os slides. Perfeito? Olá, Andressa. Boa noite. Tudo bem, Luísa? Certinho? Não sei se ela me ouviu, mas tamo aí. Ok? Outra coisa aqui, de boa, Andressa, sem problema. Seja bem-vinda. De boa, fique em paz. A observação controlada dos fenômenos, e aí nós temos aqui como é que nós vamos controlar, né, a qualidade do dado. Como eu falei para vocês, né, vocês vão fazer técnica de observação. Você vai observar aluno, você vai observar professor, vai observar sala de aula, vai observar o que? Ambiente, vai observar escola, o que você vai observar?
E o que você for observar, é necessário entender se essa informação, se esse conjunto, ele pode ser controlado. E que tipo de controle você vai colocar? Para quê? Para que aquela informação, aquele dado, não seja contaminado. Tá? Por exemplo, você decidiu que você vai fazer uma entrevista. E nessa entrevista você decidiu que vai fazer 10 questões. Pronto. E eu pergunto, você vai entrevistar quem? Ah, vou entrevistar professor. Tá bom. Então você foi lá na escola entrevistar professor. Aí chegou lá, a maneira como você escreveu a pergunta, você já induz a resposta. Exemplo. Não é verdade que o aluno frequente aprende mais? Ó, você já está induzindo a pessoa a dizer assim, é. E na ciência, você não pode controlar a forma como o outro interage com o campo, ok? A observação e a forma de coleta de dados, ela tem que ser imparcial. Tudo bem para vocês até agora? Tá muito técnico? Como é que tá? Eu sou uma pessoa muito democrática, viu, gente? Eu gosto de debater bastante, conversar bastante, né? Então, esse é o meu ritmo de aula, eu não sou de sair correndo também, tá? Eu vou bem de boa, bem de paz. Outra coisa que a sua pesquisa tem que ser, tem que ter originalidade. Semestre passado, um aluno fez lá o uso da literatura na alfabetização. Ah, eu também vou querer estudar isso. Veja, alguém já está fazendo isso no seu ciclo de convívio. E se bobear, você está fazendo estágio na mesma escola que a outra pessoa também fez. E aí eu pergunto para você, qual é a originalidade desse estudo seu? Ó, um grupo semestre passado já fez isso. Você vai fazer a mesma coisa? É proibido, professor? Não, não é proibido. Mas qual é a originalidade da pesquisa? Quando a banca for avaliar para te dar a nota, o professor vai dizer, olha, é igual semestre passado, né? Então, eles vão ler, mas não vão ler assim com aquela expectativa de, olha, aqui tem algo novo, aqui tem algo que realmente vai trazer conhecimento, vai trazer tal. Não, eles vão dizer, olha, é mais um trabalho sobre... Ana, não é bem assim. Eu já respondo, tá? Tem mais um trabalho sobre terra. É impressionante como o povo quer escrever sobre terra, né? Terra, Todd, essas paradinhas aí. Só que é um campo de pesquisa extremamente difícil. Por quê? Porque não é difícil, deixa eu melhorar essa palavra. Complexo. Por que eu vou te falar isso? Porque quando você estuda terra, Todd, dislexia, mais ou menos isso, Daiane. E aí tem esse monte de assunto da área das inclusões. Isso é fantástico. Precisa muito estudo nessa área. Eu sou a favor. Só que você não consegue fazer um estudo com qualidade em um ano. E nem é um ano, né? Nós temos, ó, aqui é agosto. Vocês vão apresentar esse trabalho no começo de dezembro. Quantos meses tem? Vamos lá, ó. Setembro 1, outubro, novembro, finalizou que você tem que entregar. Por quê? Na primeira semana de dezembro você apresenta. Então você tem 3 meses para fazer o projeto. Na fase 2, lá o TCC2, você tem lá fevereiro, março, abril, maio, final de maio você entrega, apresenta em junho. Você tem 6 meses, juntando realmente tempo operacional. Você acha que consegue fazer um trabalho com qualidade sobre isso? Às vezes não dá. E você chegar
na banca, ou então entregar o caderninho falando sobre o TEA, é mais um trabalho. Né? Tem lá o autor que desenvolveu, o outro que escreveu, o outro que sei o que, aí o aluno tem suporte 1, suporte 2, aí tem não sei quantos níveis do TEA, aí tem não sei das quantas, tem os tipos, tem todo trabalho tem que trazer seu fundamento teórico, ok? Ok, essa parte a gente lê, que é o capítulo 2, beleza, bacana, joia, funda bacana, joia, fechou. Ok. E o que é que você está trazendo de experiência? Aí vou responder a pergunta da Ana aqui em cima. Quanto mais original, a chance de passar é maior. Não é a chance de passar, Ana. Normalmente, não obrigatoriamente, você vai ser reprovado ou aprovado num trabalho desse. Ok? Basicamente, quando você chega para a apresentação, se o professor, eu, levo vocês para a apresentação, você tem uma chance enorme de já estar aprovado, de 90% para lá. A não ser que você realmente pise na bola na hora da apresentação, se enrosque e tudo, sua nota seja muito agravada. Eu já vi isso acontecer, grupo ficar com 4, nota 4. Ok? Mas normalmente não acontece isso. Normalmente você desenvolve, normalmente você fala o que está previsto, o que está programado. A média é 6 para aprovar. Não acontece no EMEI, é muito. A não ser que você, que eu estou dizendo, realmente você deu PT na hora ali, né? Travou, se enroscou e pronto. Quem esteve semestre passado, viu? Teve um grupo lá que as meninas começaram a chorar. Lembram de quem estava lá na sala? Começou a chorar e aí eu ainda perguntei: mas você está chorando por quê? Ah, eu estou nervosa. Ué, mas você está nervoso por quê? É um debate que nós estamos fazendo. Aqui não é uma. Ainda falei, quem estava lá vai lembrar disso. Falei, aqui não é uma mesa inquisidora. Que nós estamos com a metralhadora, nós estamos aqui com facão, sei lá, com qualquer coisa. Qualquer palavra que você falar errado, nós vamos cortar a cabeça. Não tem, quem estava na sala percebeu. É um debate, só que é um debate mais científico. Então é um debate que precisa de comprovação teórica, precisa de conteúdo, tá certo? Durante o semestre todo, Sara. Vocês vão ver o quanto eu sou chato. Por isso que o povo não gosta muito de mim. Eu vou dizer, Sara, isso aqui tá escrito errado. Sara, você colocou isso aqui, não deveria. Tá? Eu vou acompanhar vocês o semestre inteiro, gente. E quem já esteve em aula comigo sabe que realmente eu tô junto. Né? Eu tô ali, é marcação cerrada, viu? É marcação cerrada. Eu não dou muita folga para que vocês não se percam. Ok? Podemos caminhar? Coerência, né? Você não pode trazer textos, afirmações que não são muito coerentes, tá? Eu dou aula no direito, na administração e na enfermagem e para vocês pedagogia, né? Então, semestre passado, num TCC de enfermagem, o tema era parada cardiorrespiratória. Né? A pessoa está ali normal, não sei o que, daquilo do nada ela, puf, parou. Muito bem. E aí o olhar é pelos instrumentos de conduta, o que nós chamamos de protocolo, né? Protocolo de atendimento. Então você tem que rapidamente ali, parar lá, fazer os assuntos, reanimação, tem todo um protocolo, né? E o aluno escreveu assim, o grupo, né? Que após a reanimação, o paciente vai receber cuidados paliativos.
Paliativos quer dizer assim, é uma coisa, sabe, para quem já não tem ali muito o que fazer, então você recebe um Buscopan, sabe, um remedinho para acompanhar. Quer dizer, é mais ou menos assim, ó, não tem nada para fazer aqui, tá? Então nós vamos dar um remedinho só para tirar a dor. É um cuidado paliativo. Ou seja, não tinha coerência com o tema, que o tema era parada cardiorrespiratória. Ou seja, uma coisa extremamente grave e urgente. Se você tem minutagem para executar o protocolo. Então, isso não é paliativo. Entendem isso, gente? Então, ou seja, quando um dos professores da banca questionou o grupo falou, mas não seria paliativo? E um professor que estava questionando era da área, é enfermeiro. É, mais ou menos isso, ter uma morta mais confortável, né? E o professor quase teve no Nordeste nós chamamos um estopou calango. Teve um negócio assim que, minha querida, você não pode falar um negócio desse. A pessoa tá morrendo. E se ela já teve lá, falou o nome técnico, uma parada tal, ela já morreu. Você vai reanimar. Então, como é que é um assunto paliativo? Não existe isso. Então, veja, a questão da coerência, né? Você não vai poder... Vamos trazer para a nossa área aqui, da pedagogia? Você não vai poder dizer em 2025 que você precisa controlar um aluno de terceiro ou quarto ano para fazer a sua lição de casa utilizando palmatória. Tem coerência nisso? Tem lógica? Você vai escrever lá, olha, se você realmente quer que seu filho faça os exercícios... Eita, Joyce. Meu celular quebrou, perdi tudo. Ah, tudo bem. Joyce, seja bem-vinda, tá bom? Professor Ivo, estaremos juntos aí por um bom tempo, ok? Então, voltando ao tema, você não pode escrever uma situação dessa. Você vai dizer para um pai, olha, você quer controlar o seu menino se ele está fazendo coisa, use a palmatória. Olha só, tem coerência? Não tem. Então, você não pode escrever isso. Tudo bem? E tem que ter um sistema, né? Olha lá, sistematicidade. Ou seja, tem lógica, tem um assunto que inicia, o próximo parágrafo continua no assunto e vai fazendo, você vai desenvolvendo a historinha e aí vai trazendo uma pergunta de pesquisa, a pergunta traz a preposição traz objetivo, entendeu? Tem um sistema. E além dentro do sistema, na estrutura, tem a questão da pesquisa. Então eu vou estudar bastante o assunto e eu vou procurar me aprofundar nesse assunto, né? Então, olha, eu preciso ver até onde isso aqui já foi debatido, foi estudado. De que maneira que isso se desenvolve, de que maneira que isso aqui percorre o assunto acadêmico. Ok? E aqui a consistência. E eu digo consistência, aquele rigor científico, é quando você realmente está muito bem fundamentado, né? Então você traz lá vários autores, pessoal importante na área, inclusive. Tá certo? Tudo bem, gente, até aqui? Olha o que o Demo coloca aqui, né? Para fechar esse tópico, ó. Saber argumentar começa com a capacidade de estudar o conhecimento disponível, ou seja, artigo científico, livro, etc. As teorias, que aí tem os livros clássicos, né? Os autores, os clássicos, os conceitos, os dados, as práticas, os métodos, ou seja, de pesquisar para em seguida colocar tudo em termos de elaboração própria. Saber argumentar coincide com saber fundamentar, alegar razões, apresentar os porquês. Apresentar os porquês, baseado em quê?
em tudo isso que está aí para cima, ó, autor, conceito, dado, prática, método. Percebe que aquele momento assim, eu acho, você já não acha mais, né? O eu acho já não é mais isso. Tudo bem? Tranquilo, gente, até aqui? Linguagem precisa. Aqui é um assunto muito bacana. Vocês vão ver que eu vou pegar no pé bastante de vocês por conta de língua portuguesa, tá? E eu vou estar lá, olha, lê a frase de novo que você escreveu, vê se tem sentido aquilo que você escreveu aí, dá uma olhada, ó, vê isso aqui. Porque muitas vezes vocês pensam uma coisa, mas escrevem outra, tá? E é bacana quando coloca assim, ó. Vocês vão fazer um parágrafo, tá? Aí começa assim. O carro atravessou correndo a faixa de pedestre, o cachorro estava na casa da vizinha, a casa em frente à minha é vermelha, o professor está na sala e o presidente da República falou no rádio. Normalmente tem parágrafo que é isso. Quando o trabalho de vocês vem para que eu faça as correções, eu fico tentando ali algumas vezes, que é isso aqui? Vamos lá, onde é que está o ponto final? Onde é que tem vírgula aqui? Então, gente, eu vou rapidamente depois tentar explicar para vocês como é que é feita a escrita. Ou seja, você começou um assunto, termina aquele assunto, tá? Não muda de assunto no meio da frase, e aí, porque perde o sentido. E depois, muitas vezes, tem parágrafo que muda 3 ou 4 vezes de assunto. Ou seja, quem está lendo, daqui a pouco não sabe nem o que é, o que o trabalho, qual que é a proposta do trabalho. Porque é tanto assunto dentro do mesmo parágrafo que a coisa fica maluca. Tá certo? Então, comecei a falar do mouse. Olha, o mouse é preto, tem bolinha, tem rodana, serve para a gente clicar, serve para eu trabalhar com Windows, serve para eu ligar o computador, desligar o computador, serve para um monte de coisa. Ponto. Já o teclado, ó, ponto. Próximo assunto, já o teclado. Ó, entendeu? Falei do mouse. Ponto. Ponto final. Ok. Já o teclado, começa outro assunto. Tudo bem? Eu acho que isso, todos nós temos alguma coisa que corrigir. E eu também. Eu não sou infalível em momento algum. E nem sou o dono do conhecimento, nem da razão, nem nada. A maioria das vezes vocês vão perceber que eu prefiro fazer o debate com o grupo para entender a melhor forma de colocar aquele parágrafo lá. Em momento algum vocês vão ver, ler, ouvir. O professor Ivo disse que eu tinha que fazer assim. Tá? Isso não pode ter certeza que não vai acontecer. Nós vamos encontrar a melhor forma de escrever aquilo que você precisa escrever. Tá bom? Autoridade por mérito, ou seja, significa entender quem é a autoridade naquele sentido. Esse conhecimento aqui, de quem é esse conhecimento? É do Vygotsky, é do Freire, é de não sei de quem. Ok. Então, aquele conhecimento é de quem realmente desenvolveu ele. Então, os méritos têm que ser dado a quem realmente é de fato. Tudo bem? Mais um item. O trabalho acadêmico ele precisa ter relevância social. Precisa ser importante para alguma coisa. No capítulo de justificativa do teu trabalho, você tem que dizer por que é importante estudar o que você está estudando. Por que é importante falar sobre TEA? Falar sobre alfabetização, letramento.
é importante falar sobre currículo, é importante falar sobre avaliação, que mais? Gamificação, jogos, que mais? Projetos na área de matemática, ciências da natureza, arte, etc, etc, etc. Você tem que dizer, olha, é importante estudar isso aqui, porque a partir disso aqui o aluno vai desenvolver tal, a família vai perceber, a escola vai perceber, a comunidade vai perceber, o governo vai perceber, ou seja, alguém vai perceber aquilo, alguém vai se utilizar desse conhecimento e vai entender que isso realmente ele tem relevância. Perfeito? Ética. Não precisa nem falar muito, né? Então, plágio é um dos itens mais complicados quando nós falamos em ética. Ok? E saibam, gente, já fica já gravado hoje. Não use inteligência artificial para desenvolver texto. Os professores, quando recebem o trabalho de vocês, eles passam o trabalho em software detector de inteligência e detector de plágio. Tá certo? Se deu acima de 10%, a lei diz 3%. Nós aqui ainda colocamos 10%. O trabalho não vai para apresentação. Tá certo? Então passa no software, o software emite um relatório, e aí nós conversamos com o grupo, fala, olha, isso aqui a cópia é muito idêntica, você corrija isso antes da apresentação, senão você não apresenta. Tá bom? Ah, mas a gente não pode usar o ChatGPT? Você até pode usar para consulta. E eu acho que você deve usar. Ah, eu quero saber mais sobre um determinado assunto. O que o chat está falando sobre, sei lá, a alfabetização? Se eu perguntar tal coisa, o chat me responde sobre tal tema. Ele vai responder para você. Tá certo? De boa. Ele vai responder para você de boa. Mas você não vai copiar aquilo e vai colar no teu trabalho. Tá certo? Não esqueça que ChatGPT, Gemini, Llama, não importa a empresa, ele pegou aquele texto de material publicado. O algoritmo ele faz isso. Ele é treinado para coletar informações e através de um algoritmo chamado LLM, ele faz junção de palavras e te dá um texto pronto. Veja, aquele texto já pertence a alguém. Inclusive, nos Estados Unidos já tem ação na justiça para que o ChatGPT ele se adapte às questões da LGPD. Lá é um outro nome, né? Lei Geral de Proteção de Dados. E preserve os direitos autorais. Como assim? Ele vai ter que citar da onde ele tirou. Ó, esse trecho aqui foi tirado de tal trabalho, de tal texto, de tal pertence a tal pessoa. Sim, plágio é crime, Rosane. Plágio é crime. Tudo bem previsto em lei. Tá bom? Então, princípios éticos. Você vai escrever? Ah, mas a minha literatura é bem simplesinha. Não importa, é tua. E nós, professores, não vamos estar preocupados se você sabe escrever tal, né, como se fosse um intelectual. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com essas partes, ó, coerência, se está bem escrito, se não tem erro de português, erro de ortografia. Tá certo? Estaremos preocupados com isso. Não se você sabe falar assim com vocabulário esplêndido, muito bem denotado e bem colocado. Não, isso aí para nós não importa muito. Tá bom? Intersubjetividade, opinião dominante da comunidade científica de determinada época e lugar. Você pode trazer trabalhos, e deve, né, trazer trabalhos já publicados para a conversa, né?
Mas se nós colocarmos algo que foi de um autor e citá-lo, está certo? Sim. E aí, você deve ter aprendido em metodologia que você tem a citação direta e a citação indireta. A indireta é quando você escreve com as suas palavras e cita o autor, porque a ideia é do autor lá, mas você reescreveu com as suas palavras. A direta, você copia o trecho do autor e diz, olha, isso aqui é daquela pessoa e está escrito na página tal. Vocês fizeram metodologia, né? Com quem que vocês fizeram? Será que foi o mesmo professor? Até agora não veio aqui ainda quem foi o nome do professor. Mas vocês devem ter feito metodologia. O próprio Flávio. Então, Flávio já deve ter dito para vocês citação direta, indireta, quando evitar a PUD. A PUD não se usa mais faz muito tempo, assim. Não é que não se usa mais, não é bem-vindo, né? Porque o APUD é a citação da citação da citação, né? Então, quer dizer, você nem sabe se aquele texto realmente está no original mais, né? Então, vamos usar a obra original, né, a partir disso. Ok? Então, vamos lá. O que é pesquisa? E aí eu trouxe aqui o Demo e trouxe a Minayo, né? São dois autores muito bacaninha para falar sobre pesquisa. E aí ele coloca, é entendida tanto como procedimento de fabricação do conhecimento, quanto como procedimento de aprendizagem, princípio científico e educativo, sendo parte integrante de todo o processo reconstrutivo de conhecimento. Já a Minayo, atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação. Tá? Não basta pensar, né? Tem que executar, né? Já o Marconi, um procedimento formal com métodos de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui num caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. O Gil, processo formal e sistêmico de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Esse aqui, né, que é o que nós vamos utilizar como conceito, porque ele está muito completo, muito didático, né? Então, ó, pesquisa é, portanto, um conjunto de ações proposta para encontrar solução para um problema, as quais têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando temos um problema e não temos informações para solucioná-lo. Por isso que eu sempre pergunto para o grupo, quando um grupo, né, alguns grupos me encontram por aqui ou em algum lugar, professor, como é que qual que é a tua problemática? E aí nós já vamos começar a falar cientificamente, tá? Qual é a tua inquietação teórica? Né? Qual é o teu problema de pesquisa? Qual é a tua inquietação? Eu quero saber por que o aluno desenvolve... entendi. Como é que você pretende levantar dados para comprovar as preposições A ou B? Nós vamos fazer assim, assado, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, é dessa forma que pesquisa é conduzida. Tudo bem? Então, de acordo com o Prodanov, alguns passos e etapas devem ser percorridos, né, para o desenvolvimento de um trabalho científico. Primeiro, tempo disponível. Isso é um problema para vocês. Hoje é 7 de agosto, 20 horas e 19 minutos. Vocês já estão atrasadas. Ok? boa informação, né? Foi uma boa informação nesse momento, não é isso? Vocês já estão extremamente atrasadas. Por quê? Porque o tempo joga contra. Não é?
tempo joga contra. Não tem jeito. Tá? Você não tem só essa disciplina, você tem várias outras, você tem trabalho de outras disciplinas, você tem que muitas vezes fazer atividade prática, tem gente que trabalha durante o dia inteiro, né, até 5 ou 6 da tarde, tem gente que faz estágio ainda, tem gente que tem todo jeito. Então, tempo é limitador, ok? Outra coisa que você precisa, espaço onde será realizado, campo de pesquisa. Onde é que você vai propor fazer essa pesquisa? Normalmente Ivo, eu falo assim, gente, faz nas escolas onde vocês estão fazendo estágio. É mais fácil. O campo já está aberto. Ok? Porque às vezes você precisa fazer porta em porta. Vai na escola tal, olha, eu posso fazer meu projeto de pesquisa aqui, eu precisava entrevistar professor, o diretor fala, não tem tempo para isso, ou então, você vai ficar incomodando os professores, não deixa. Na escola onde você já está fazendo estágio, é mais fácil, né, porque você já está lá. E até na hora do café, alguma coisa, você indiretamente, você chega ali, professor, pode colaborar aqui comigo? Olha, deixa eu fazer umas questões aqui para ti, deixa eu perguntar uns negócios aqui. E o professor responde. Ok? Recursos e materiais necessários, recursos humanos disponíveis. Recurso material, você não vai, no campo de vocês, não vai precisar de muita coisa, né? Normalmente é um celular para gravar, bater foto, papel e caneta, mais nada. Tá certo? E aí vocês vão entrar nos métodos. Pesquisa traz a ideia do método e você tem basicamente, tá? Método dedutivo e o método indutivo. No método dedutivo você deduz, né? Então você vai usar o raciocínio lógico, né, para responder uma pergunta. Olha, se isso aqui é assim, então automaticamente esse vai ser assim, né? Se eu pintar isso aqui acontece isso, então com certeza se eu fizer isso aqui também vai acontecer isso. Então você está deduzindo, né? Então você está trazendo essa situação, tá? Então, dependendo das respostas dos teus questionários, das tuas observações, das técnicas que você utilizou no percurso metodológico do teu trabalho, você já começa a deduzir algumas coisas, ou seja, premissas, né? Você parte de uma premissa de que tal coisa seja verdadeira ou que você vá alcançar o resultado a partir de uma situação. Tá certo? O outro, aí, bom, ainda no dedutivo, né? Você tem lá a ideia das premissas, né? Que são as teorias ou os princípios gerais. Então, a dedução começa com uma ou mais proposições gerais. Nós normalmente trabalhamos com 3 proposições, tá? Ok? Exemplo. Se a tua inquietação teórica fosse assim. Partindo do Parque do Carmo, qual a forma mais rápida de chegar ao metrô Itaquera? Não, essa é uma pergunta. As proposições. Você pode ir de carro. Você pode ir de bicicleta. Você pode ir de moto. Você pode ir de ônibus. Você pode ir a pé. Você pode ir de helicóptero. Você pode ir de skate. Patinete. Olha quantas proposições. Só que nós vamos trabalhar com 3. Então vamos dizer que seja transporte público, carro ou moto. E aí, veja que você já está fazendo o quê? Você já está deduzindo que esses meios aqui, eles são rápidos. E aí você pode ainda refinar a sua dedução. Você pode dizer, a moto, por ser mais leve e mais veloz, talvez chegue mais rápido que os outros 2. O ônibus, por ser
mais pesado e por parar em diversos lugares, talvez seja o mais lento. E o carro, ele não para como um ônibus, mas não é veloz como a moto. Pode ser que ele fique no intermediário. Então veja, você fez 3 deduções, só que você não comprovou nenhuma delas ainda, né? Então você vai a campo comprovar. Fez todos os estudos lá, fez lá, testou moto, testou carro, testou ônibus, beleza? Tá com um conjunto de resultados. O que você vai fazer? Você vai comprovar com a proposição. Olha, observando os resultados, pode-se afirmar que sim, a moto foi mais rápida. Por conta disso. Pode-se afirmar que a proposição B, que o carro ficaria no intermediário, é verdadeira, porque o carro foi mais rápido que o ônibus, mas menos veloz que a moto. E a proposição C, que o ônibus seria o mais lento, sim, também foi verdadeira, por conta disso. Então, isso envolve a premissa, o raciocínio lógico e a conclusão específica. Entenderam? Sim ou não? Percebe que você indica que tal coisa vai acontecer, né? Mas você vai comprovar se aquilo realmente é verdadeiro. E aí, você tem a garantia de validade, se as premissas forem verdadeiras e o raciocínio for correto, então a conclusão será verdadeira. Você tem teorias pré-existentes, então você basicamente usou que teoria para comprovar a velocidade? Teorias originárias na física, né? Então velocidade, tempo, movimento. Então você comprovou que um foi mais rápido que o outro. E objetividade. Então, ó, como as conclusões são derivadas de premissas claras e lógicas, então o método é considerado objetivo e rigoroso. Tá certo? O método dedutivo é frequentemente utilizado quando se parte de uma teoria ou uma hipótese já estabelecida e deseja-se testar ou aplicar essa teoria a casos específicos. Então, o que nós fizemos agora, né? Eu estou comprovando que a moto é mais rápida. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desenvolver o estudo para comprovar isso. Tá certo? Ah, não, pera lá, eu vou querer realmente saber se a moto é mais rápido mesmo. Tudo bem? O outro método, que é o método indutivo. Então, olha, a indução, ou seja, você está partindo de uma coisa para dizer, olha, eu vou coletar aqui, então a partir de uma coisa que eu já verifiquei, eu vou dizer que tal situação é verdadeira. Ok? Vamos lá, ó. É uma abordagem científica que parte da observação de casos específicos ou dados empíricos para gerar teorias, leis gerais ou conclusões. Ao contrário do método dedutivo, que parte de teoria para chegar a conclusões, a indução começa com os dados. Tá vendo? E a partir dessa base empírica, busca identificar padrões, regularidades ou relações que possam ser generalizadas. Então, basicamente assim. Eu vou falar aqui bem fictício, mas bem a grosso modo, tá? Se a margarina ela tem ovo, então toda margarina tem ovo. E margarina não leva ovo, né? Mas eu tô, entendeu? Que era um método grosseiro só para dizer que realmente eu estou induzindo uma situação. E aí, se eu vi que uma tem determinada coisa, então eu estou induzindo uma situação de que, olha, as outras realmente podem ser da mesma forma. Por quê? Porque eu busco um padrão nisso. Tá certo? Veja que a primeira coisa, né, a estrutura é observação dos dados. Então, o primeiro passo é coleta de dado ou observação.
Então eu vou ver um experimento, vou ver outro trabalho pronto, vou ver outras pesquisas científicas. E aí eu estou dizendo, olha, tá vendo isso aqui e tal? Então eu li 10 artigos científicos. E nesses 10 eu localizei padrões, ou seja, tem sempre uma coisa que, se acontecer, o resultado dá tal coisa. Se tiver isso aqui, o resultado é esse. Nesses 10 estudos eu percebi isso. Ou seja, é um padrão. E aí o que eu faço? Eu formulo uma hipótese, né? A pergunta é, será que toda vez que tiver elemento A, o elemento B também vai ser presente? Por quê? Porque eu vi que nos 10 estudos que eu fiz, que eu li, que eu pesquisei, quando o elemento A estava lá, também estava presente o elemento B. Então eu começo a pensar, pera lá, então se é padrão, será que todo estudo que envolva isso, onde está o elemento A, o elemento B também vai estar? E aí a partir disso eu vou desenvolver meus estudos, vou fazer toda aquela, né, os testes, contra-testes, vou tal. Quando realmente eu cheguei no resultado bacana, eu verifico se isso pode ser generalizado. Né? Acho que eu risquei em cima aqui, né? Se eu posso fazer uma generalização. Tá certo? E aí, se eu generalizo uma coisa, você tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. Se eu generalizo, aí eu digo assim, ó. Toda vez que aparecer o elemento A, o elemento B também vai estar. Ó, eu estou generalizando. Pode ser que em algum momento o elemento B não apareça. Então, essa hipótese ela já foi refutada. Esse estudo ele já tem um viés científico. E aí, essa exceção ela precisa ser estudada. Por que, que o elemento B não apareceu? Aí vamos observar se tem algum outro elemento que contribuiu para que o elemento B não acontecesse. Tá certo? Parece um pouco teórico assim, mas na prática isso é muito mais tranquilo de ser observado. Tá? Então a característica é baseada em dados empíricos, né? Você busca uma generalização. Pode ser que não tenha uma certeza, tá vendo? Ó, probabilidade da não certeza. Né? Então, olha, as conclusões obtidas por indução não são necessariamente verdadeiras em todos os casos, mas sim altamente prováveis e é flexível. Ou seja, a partir de uma hipótese, você pode ser que surjam novas hipóteses. Você vai formular novas situações a partir daquilo. Né? Ela é mais flexível em relação ao dedutivo. Perfeito? É amplamente utilizado em diversas áreas da ciência, especialmente nas ciências naturais, biologia, química e física, onde experimentos e observações empíricas são essenciais. Tá certo? Diferença entre um e outro. Então tá lá, o método dedutivo começa com uma teoria ou premissa geral e chega a conclusões específicas com base em um raciocínio lógico. Já o indutivo começa com os dados e chega a uma generalização ou teoria a partir da observação e da análise dos dados. Então, eu observo no indutivo o que aconteceu e a partir do que aconteceu eu vou buscar uma forma de entender esse padrão e saber se isso é generalizado ou não. Perfeito, gente? Dúvidas aqui, não? Aqui nós temos as referências. Dúvidas? Nós temos 5 minutos para dúvida para eu mudar o slide. Ah, outra coisa. As minhas aulas eu dou o break, tá? 20 e 40. 20 e 40 eu dou um break para quem quiser ir ao banheiro, pegar um café, pegar um lanche, alguma coisa tal. E 21 nós retornamos. Encerramos às 22. Tá certo?
Não entendi, Sara. O que você está perguntando? É apresentado com slides? O que é apresentado? Ah, sim, o TCC sim, é apresentado com slides. Tem lá, você pode levar o material sem problema. Sim, as dúvidas vão acontecendo, Roberta. Isso é evidente, tá? Em relação à ideia de pesquisa, à ideia do assunto, né, como a coisa vai se desenvolver, a gente tem algumas coisas que são necessárias falar e outras não, né? Então, nesse prezado momento, eu vou paulatinamente. Hoje nós já vamos sair com algumas tarefas para fazer, ok? E a cada semana vocês vão recebendo tarefas. O grupo vai recebendo tarefa que precisa desenvolver. Uma delas é essa, Joseli. Daqui a pouco nós vamos trabalhar essa primeira tarefa, que é a formação dos grupos. Tá certo? Eu ainda preciso falar sobre a estrutura do trabalho. Tem mais alguma coisinha que eu vou passar para vocês aqui. E logo em seguida nós já vamos debater questão de grupo, vamos debater questão de título, de tema, de área, de grupo de pesquisa, etc, etc, etc. Tá certo? E aí vocês vão ter um prazo para mandar para mim e eu faço essa correção assim, em tempo real, tá? Então, chega para mim até um prazo, eu tenho 1 ou 2 dias, já entrego para todo mundo, tudo corrigido, aí bola para frente, vamos partir para a próxima tarefa. Se seguirem certinho o cronograma das tarefas, quando vocês chegarem ali por volta do início de novembro, dia 10, dia 15, o trabalho de vocês está montado. Não precisa de correria, não precisa de nada, não precisa de, ai meu Deus do céu, não vai dar tempo, e agora, o que vai acontecer, né? Vai chegar ali de boa, tá certo? Lógico que uma das coisas que vai pegar bem, né, é a questão do entrosamento, tá certo? Se você não tiver, escolha grupo aí, né, se enturme com um grupo, com pessoas que queiram realmente desenvolver o trabalho. Todo semestre, gente, todo, sem exceção, né, todo, tem sempre grupo que me procura para dizer, olha, a Mariazinha não faz nada, professora, a Silvinha, a Antoninha, não sei quem não faz. Gente, eu não interfiro, tá certo? Não interfiro em grupo. Você escolheu o seu grupo e o grupo é autônomo em conversar com aquele integrante que não está ali, né, querendo produzir nada. Tá bom? Esse semestre vai ser bem complexo. Por quê, Sara? Sara, a primeira e única, né, mulher de Abraão, era Sarai, mas quando Deus quis fazer a reformulação do filho de Abraão, ele mudou o nome dela para Sara. Entregar estágio e o trabalho, 2 semanas de prova. Lembra que eu falei para vocês a questão que o tempo joga contra? O fator principal. Que bom, Sara, isso é importante. Gostar do nome, né? O tempo joga contra, tá? Isso é de boa. E uma coisa que não sei se serve de consolo, né? É assim para todo grupo, para toda a turma, para todo curso. Enfermagem é da mesma forma, direito, os meninos ficam doidos. Ai, professor, não vai dar tempo. Ai, professor. É todo curso, toda a turma. Por conta do quê? Porque vocês têm mais disciplina, vocês trabalham, vocês fazem estágio, etc, etc. Por isso que o grupo tem que ser bem juntinho. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Vamos fazer o break? Pronto. Então, oi, Maria. Pode.
Pode, sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema. Eu tô aqui à noite na quarta-feira, tá? Segunda e terça eu não estou. Na quarta-feira estou aqui à noite. Quinta e sexta eu também estou aqui presencialmente, mas eu estou com vocês no EAD, né? Então vocês não estão por aqui, tá bom? Depois nós vamos marcar as orientações e tem toda uma trajetória aí, tudo bacaninha, dá para fazer bem, assim, um horarinho para todo mundo, dá para. Nós vamos chegar lá, nós vamos com calma que a gente vai. Nós vamos desenvolver bacaninha, tá bom? Bom, então o que nós vamos ver agora? Como é que é a estrutura de um trabalho acadêmico, tá? Então, esse material ele tá aí na plataforma, tá? O material tá aí, é só você baixar e acompanhar, ok? Então você tem lá, né, um caderninho desse aí que a gente chama de caderninho. Não, eu digo com calma, é que Mayara, mas vai dar certo que eu vou marcar uns horários fora da aula para atender vocês, tá? Fiquem em paz que eu não deixo ninguém para trás, tá? Vocês vão aprender aqui, vão entender, né? Que eu não deixo ninguém para trás, tá bom? Então, quando vocês montam o caderninho de vocês, né, que é o projeto de pesquisa e depois vocês vão ver lá a questão do TCC, né, ele tem essa estrutura aqui, ó, tá? Então, tem a capa, tá? Vocês sabem o que é lombada? Não é aquela do carro, não, na rua, viu? Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui, peraí. Ó, tem um livro aqui. Um livrinho de cabeceira, Administração de Marketing do Kotler, que eu também dou aula na administração, né? Ó, lombada é isso aqui, tá? Essa parte aqui. Tudo bem? Então ela é escrita também, né? Deixa eu ver assim, pra cá, aqui, ó. Ela também é escrita. Então no capa dura, ó, somente no capa dura, quando vocês forem fazer encadernação lá no TCC2, vocês vão fazer a impressão da lombada. Tem os dizeres próprios, o professor Flávio vai passar para vocês, tá bom? E aqui o caderninho de projeto de pesquisa é esse aqui, ó. Tá? Então, deixa eu só dobrar isso aqui, porque tem uma informação aqui que ela é meio confidencial. Ó. Caderninho, tá certo? Então, o projeto de pesquisa, ele vem, tá vendo? Ah, professor, mas quantas páginas tem que ter um TCC? Não tem limite. Né? Num trabalho ele bem montado, bem desenvolvido, você vai perceber que ele não tem limite, tá certo? Normalmente um TCC pronto, bem escrito, bem bonitinho, ele fica ali em torno de 100 e poucas páginas, tá certo? E não é que você, sei lá, inventou o conteúdo, não é que você vai desenvolvendo as tarefas e você vai indo. Quando você termina, você já percebeu que está perto disso. E você nem fala, puxa, eu escrevi tudo isso, escreveu, porque você vai fazendo as tarefinhas bonitinho. Temos que fazer esse caderno assim? Sim, Joseli. Esse é o projeto de pesquisa. Ó, tá? Esse é o que você vai trazer para a apresentação.
agora em dezembro, tá? Esse aqui. O capa dura é no TCC 2, que é o projeto final. Esse aqui vai ser arquivado na biblioteca. Tá bom? Ele tem todo um ritual, tem todo um ficha catalográfica, tem um montão de coisa, ata de aprovação, é todo um que ali. Beleza? Então a capa é a lombada. Aí, quantos cadernos temos que fazer desse? Você vai fazer desses caderninhos de projeto de pesquisa, você vai entregar 4, tá? 4 cadernos desse. Se a sua banca for composta apenas por 3 professores, normalmente sou eu e mais 3. Semestre passado, por questões de tempo, teve um grupo do Tiradentes que se enroscou, o Flávio teve que fazer uma remaneira. Foi um alvoroço, tá certo? Eu consegui agendar eu e mais 2 professores. Então você entrega 3 cadernos desses. É um para cada professor. Tem que ser entregue com antecedência, tá certo? Porque aí o professor ele vai corrigir para quando chegar na data da banca, ele já está com seu trabalho corrigido, tá? Emily, eu estava aqui com a Ieda e ela eu estava vendo que você estava falando com ela por telefone, né? Muito bem. Precisa pedir perdão, mulher. Fique em paz. Fique em paz. Que bom que você chegou. Tá bom? Perdeu a aula? Bom, tá tudo gravado, tá? Você vai assistir depois lá pelo portal. Tá bom? Aqui aí nós temos a folha de rosto, obrigatório. Errata é opcional, só depois, né? A gente vai ver isso. Folha de aprovação obrigatório, dedicatória é opcional. Dedica esse trabalho ao meu pai, à minha mãe, etc, etc. Agradecimento. Quero agradecer primeiramente a Deus, e depois segundamente a Deus de novo, e terceiramente mais uma vez a Deus, tal. E esse aí é opcional, mas você pode colocar. Epígrafe normalmente é uma frase de impacto, né? Aí o resumo em língua portuguesa e normalmente em inglês. Lista de ilustração, lista de tabela, lista de abreviatura, lista de símbolos e o sumário. Depois nós partimos para o desenvolvimento, que é chamado de elementos textuais. Então você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E depois os pós-textuais, que são referências, glossário, apêndice, anexo e índice. Ok? Isso é um componente, né? Essa é uma estrutura de trabalho. Professor, eu vou ter que ter tudo isso aí? Sim. Sim, Joseli. Já o modelo, inclusive, está no portal. Não sei se você chegou a ver. Está lá o modelinho do TCC. Eu já vou mostrar ele já para vocês. Tá certo? E é esse modelo aqui, ó. Só que ele já está pronto no Word lá, mas basicamente é isso aqui, ó. Veja que bacaninha. Vocês vão, durante esse semestre, desenvolver isso aqui. Tá? Próximo semestre com o professor Flávio, algumas coisas disso aqui são remodeladas e ele parte daqui, ó. Mas se esse negócio deixasse eu trabalhar direito, que esse trem aqui, né? Deixa eu ver se eu fizer assim melhora. Pera aí. Então, ó, ele vai começar a trabalhar a partir daqui, ó. Que isso aqui deixa de ser expectativa, tá? E passa a ser resultado. E aí, discussão do resultado, conclusões, tudo bem? Isso no TCC 2. O TCC 1, você vem até aqui.
E por que é expectativa? Porque você não sabe ainda, você não fez a pesquisa de campo, né? Então, por isso que é uma expectativa, tá certo? Qual a expectativa de resolver tal coisa? Olha, nós vamos ver, né, se eu vou alcançar determinadas coisas. Tudo bem? Então, deixa eu voltar aqui. Ó. Então, nós vamos trabalhar com esse modelo. E eu vou falar para vocês que o que pega para vocês bastante vai estar aqui, ó. Aqui e aqui. Esses dois itens são os itens que demandam um tempo absurdo, que é um tempo que você talvez não tenha para desenvolver isso com muita qualidade, que é a pesquisa do material teórico, né? Que é onde você vai buscar livro, vai buscar artigo científico, vai buscar teses de doutorado publicado em outros anais, entre outros repositórios, vai buscar dissertações de mestrado, você vai buscar um material para fundamentar a tua pesquisa. Tá certo? Tudo bem? Então, é onde realmente demanda tempo. E quando você traz aquele aspecto da fundamentação, como é que você resolve isso? Por meio da pesquisa bibliométrica. Então, você vai fazer a pesquisa, demanda tempo, e depois dessa pesquisa você vai escolher ali alguns trabalhos que vão fundamentar a tua pesquisa. E ela vem aqui, ó, publicações sobre o tema. Tá certo? Mas eu vou explicar, cada item desse, gente, é uma aula. E aí nas aulas eu vou dizendo, olha, até tal dia você tem que me trazer, você tem que me enviar tal coisa. Aí depois, ó, até tal dia tem que me enviar tal coisa. Até tal dia tem que me enviar tal coisa. E assim, paulatinamente, você resolve teu projeto de pesquisa sem nem muito esforço. Agora, se deixar a tarefa acumular, aí lascou. Aí tem que correr. Tá bom? Mas se seguir o cronograma bonitinho, vai de boa, de boa, de boa. Tá certo? Vai assim, ó, tranquilinho. Tá bom? Qual será o primeiro passo, né? Então, pessoal, tudo bem? Então, assim, esse trecho da gravação original não ficou muito boa, ficou com um volume um pouco baixo. Então, eu resolvi regravar, tá certo? Então, vamos lá. Eu estava dizendo que qual seria o primeiro passo, né? Foi o último slide que a gente trabalhou. Então, antes de eu falar sobre o primeiro passo, que a gente vai iniciar, eu precisava mostrar alguns arquivos para vocês, né? Alguns arquivos que vocês vão utilizar durante o TCC. O primeiro deles é o manual de TCC da faculdade. Esse manual ele está na central do aluno, tá certo? E está aqui também no portal. Então você é só fazer o download e você vai ler, né? Vai consultar. Eu, assim, você, sei lá, imprime, professor. Eu não imprimiria, tá certo? Mas quiser imprimir, tá certo? Você pode fazer a impressão de boa. O interessante é que vocês utilizem isso apenas como consulta, mas que realmente, né, consulte sempre que preciso. Tá vendo? Aqui você tem um capítulo inteiro sobre o projeto de pesquisa, é isso que nós vamos trabalhar. Como constituir o tema, justificativa, o problema de pesquisa, hipótese ou preposição, objetivo, metodologia, fundamento teórico, etc, etc. Tá certo? As estruturas para monografia e aquelas questões, né, dos elementos textuais, formatação. Aqui tem um capítulo muito interessante, tá vendo? Sobre citação. Eu sei que vocês já fizeram metodologia, mas é sempre bom dar uma revisada, né? Então aqui, ó, como a gente faz uma citação direta, com 3 linhas, mais de 3 linhas, uma indireta, tá? Então sempre é interessante observar, principalmente as formatações, essas coisas mais, tá bom? Então esse é o primeiro material, ele já está disponível, leiam com calma, não precisa peça, já vai consultando, conforme eu vou passando nas aulas, você já vai também fazendo as pesquisas,
tá certo? Já vai dando uma olhadinha, ver o que precisa alterar. Se tiver dúvida, pode perguntar, que nós já vamos alinhando, tá certo? Aqui nós temos, vamos pegar aqui o formato, tá certo? Aqui a capa. O que é importante observar aqui, olha, onde estão colocadas as coisas e o tamanho, tá vendo? Ó, Arial, tamanho da fonte, Arial, centralizado, negrito, primeira letra de cada nome em caixa alta, nome completo dos alunos, então você apaga isso aqui, coloca o nome dos alunos por ordem alfabética, ok? Título do trabalho, subtítulo se houver, aqui o ano, né, São Paulo, aí no caso 2025, tá certo? Aqui é a folha de rosto que a gente chama, né? Ou contracapa. Tem um textinho aqui, ó. Esse texto ele já está pronto. Tá vendo aqui em cima, ó, modelo de projeto que eu vou enviar para vocês. Inclusive na plataforma ele já está em Word. É só vocês baixar o arquivo em Word e ir preenchendo, tá certo? Aqui a folha de aprovação. Tá? Aí é o nome do orientador, do avaliador. Isso aqui a gente passa bem perto da banca, tá certo? Sumário, eu vou explicar para vocês como é que faz um sumário automático, tá? Para ficar bem mais prático de vocês fazer o controle, principalmente de página, né? Que página é um problema. Às vezes você muda uma coisinha de lugar, aquele assunto já vai para a próxima página. Pronto, a paginação está errada. Aí você não lembra de fazer a correção no momento da impressão. E aí o que acontece? Sai com a numeração errada. Aí, aqui são os itens. Caso o trabalho tenha algum desses itens, é interessante e é necessário fazer esse tipo de legenda, né? Então é um tipo de um sumário, né? Na realidade, ele é um sumário de itens. Então, lista de ilustrações. Se o seu trabalho tiver, você tem que colocar a legenda aqui, né? O título da ilustração e que página que está. Da mesma forma, você tem lista de tabelas ou quadros, tá? Deixa eu ver se está aqui, que é ilustrações. Você tem lista de tabelas ou quadros. Listas de abreviação, ó. Se tiver no seu trabalho. Aqui é a lista de tabelas, tá certo? Você tem lista de abreviaturas, lista de símbolos, tudo isso se o seu trabalho tiver, tá certo? Se você colocou no seu trabalho, se você desenvolveu lá, eu utilizei um símbolo de arroba, utilizei um símbolo de copyright, utilizei qualquer outro símbolo, você tem que fazer esse tipo de sumário, né? É uma lista, e aqui é uma legenda na realidade, né? A lista de tabelas, quadros e figuras, sim, aí é como se fosse um sumário. Tá certo? Tem o número da página. Ok? Aqui nós já falamos, né, num outro slide, mas eu retorno aqui. Nós temos a questão da estrutura do trabalho científico, né? Então, olha lá, ó, a capa, né? A parte externa, a capa, a lombada, que é aquela parte onde a curvatura do trabalho, né? Capa dura, né? Nos elementos pré-textuais você tem a folha de rosto. A errata é opcional, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, tudo isso é opcional. Você tem a questão da resumo em língua portuguesa e em língua estrangeira. No nosso caso, utilizamos muito o inglês. Aquelas listas que acabei de falar, né? Ó, lista de ilustração, tabela, abreviatura de símbolo, tudo isso somente se algum desses itens estiver presente no seu trabalho. Se tiver, você cria aquela folhinha de lista de tabela, por exemplo, lista de abreviatura. Não usei nada disso, então você não coloca, tá? Sumário é obrigatório. Depois vamos para os elementos textuais, ou seja, é a parte de desenvolvimento do teu trabalho, que é composto de uma introdução do próprio desenvolvimento e da conclusão, e pós-mente os elementos pós-textuais, que é composto de referência, um glossário que é opcional, apêndice, anexo e índice, que são opcionais, tá certo? Mas se você quiser colocar, também é importante. O anexo normalmente está presente, tá? Porque sempre tem um documento ou outro que a gente precisa anexar,
um formulário, alguma coisa que foi desenvolvida por nós ou de terceiros, tá? É colocado ali. Se for de terceiros, tem que fazer a devida referência, inclusive. Tá certo? Bom, partindo para o próximo documento, nós temos aqui o modelo de projeto, tá vendo? Isso aqui está em PDF, mas na plataforma ele já está em Word. É só você preencher. Então, por exemplo, o nome dos alunos, você vai apagar aqui e colocar o nome dos alunos em ordem alfabética. Nome completo, sem abreviação. Título do projeto, que nós vamos decidir, né, nas próximas aulas. Depois, a contracapa. Percebe que aqui eu já deixei pronto, ó. Já está prontinho, você não precisa preencher aqui, mas aqui você põe o título do teu trabalho, o nome dos alunos em cima, o resumo que nós vamos fazer a posteriori, lista de ilustrações, lista de tabelas se tiver, lista de abreviaturas se tiver, lista de símbolos se tiver e sumário. Então veja, nós vamos trabalhar nesse primeiro momento, nós vamos começar por aqui, né? Pelo capítulo 1. Então aqui você já tem o seu sumário pronto, é só você vir na próxima página e você colocar lá um ponto introdução e começar a trabalhar, tá certo? E nós vamos desenvolver todo esse aparato aí, tá bom? Então isso aqui, esses na realidade são os documentos que eu falei que precisava mostrar para vocês anteriormente, tá bom? Em relação aos grupos, né? Então vamos lá, nós na unidade do Parque do Carmo nós temos 41 alunos, na unidade do Tiradentes nós temos 22. Então depois que a gente conversou um pouco, né, debateu um pouco, inclusive na própria aula, nós entendemos que para até melhorar, né, ajudar no sentido de atendimento, essas coisas todas, seria interessante que fosse grupos com até 5, né? Então, no Parque do Carmo, nós temos aqui 8 grupos, tá certo? Já na cidade de Tiradentes, nós vamos ter 4 grupos, tá certo? Aí, aqui tem uma condicionante, né? Que é 8 grupos com 5 cada grupo com 5, o total serão 40, né? Mas a Noemi ela quer fazer só, então ficará na realidade 9 grupos, tá certo? 8 grupos com 5 e um grupo de um individual, que é a Noemi, e aí vai ser totalizando o 9º grupo, tá? Na cidade de Tiradentes, aqui serão 4 grupos com 5, vai dar o total de 20. E aí, o que acontece? Lá são 22, né? Então, esses 2 que estão aí a mais, né? Pode se encaixar em qualquer desses outros grupos aqui, tudo bem? Então, vão ficar 2 grupos com 5 e 2 grupos com 6. Perfeito, gente? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Primeira etapa, né, que vocês vão fazer decidir qual grupo, né, como é que é a composição de cada grupo. Então acredito que vocês já tenham aí um grupo do qual vocês já trabalham, vocês já têm um tempo que estão juntos. Tenta ver se fica dentro dessa formatação com 5, tá certo? Se tiver qualquer coisa diferente disso, me procura para a gente ver o que pode fazer. Tá? Mas eu não gostaria que ficasse acima disso, porque senão vai ficar um grupo muito populoso, e a gente já sabe que trabalho em grupo é assim, normalmente 1 ou 2 realmente dedica, né, gasta energia, se compromete com o desenvolvimento, e os outros
acabam que por ficar um pouco na expectativa. Já temos experiência bastante com isso, né? Então, tenta ficar ali até 5, no máximo 5 já dá para fazer alguma coisa, tá bom? Já dá até para atender melhor vocês. Veja, são 9 grupos, né? Nós vamos ter que fazer uma logística muito interessante para atender todos esses grupos durante as aulas. Perfeito, gente? Bom, a próxima tarefa é vocês vão desenvolver o tema. Na realidade, nem seria desenvolver, né? Vocês vão, a primeira coisa que acredito que será feito é descobrir mesmo o que eu quero fazer, né? O que eu quero estudar, né? Então vocês vão escolher na realidade, né? Eu vou até mudar o verbo aqui para ficar um verbo melhor, ó, escolher. O que vocês vão ver, né? Então, o que acontece? Eu quero falar sobre literatura infantil. Outro grupo quer falar sobre a Thea, outro grupo quer falar sobre Todd, outro grupo quer falar sobre, sei lá, a alfabetização e letramento. E aí os grupos vão debater que tema que vão trabalhar. Tudo bem? Isso tem que ficar muito bem decidido, porque se uma pessoa do integrante do grupo não quiser trabalhar aquele tema, ele pode procurar outro grupo que vá trabalhar esse tema. E porque que acontece? Ele vai fazer o seu estudo com mais capricho ali, né? Com mais compromisso, com mais gosto, né? Porque vai estudar alguma coisa que realmente ele quer. Tá certo? Então a primeira coisa que vocês... São 2 tarefinhas, né? A primeira tarefa é criar os grupos, né? Formatar aqui bonitinho quem são. Segunda tarefa é escolher o tema. O grupo vai escolher o tema. E a terceira tarefa, que seria uma tarefa dentro do tema, vocês vão procurar entender o que gostariam de pesquisar dentro do tema. Tá? Deixa eu explicar como é que é isso. Então você tem o tema, literatura infantil. Ok, o que você quer? O que você quer pesquisar dentro disso? Né? Então, o uso da literatura infantil pode melhorar a escrita, a leitura, o entendimento, a percepção, a socialização, os valores da criança. Entende isso? A alfabetização, sei lá, alfabetização como prática literária, alguma coisa. Então, uso de uma ferramenta específica lá, apostila, ou uma gamificação, ou um instrumento, algo que você queira estudar dentro do seu tema, para que melhore a alfabetização. Então você vai dizer, sei lá, vai colocar o uso de brincadeiras lúdicas como processo de alfabetização. Né? Brincadeiras lúdicas já está aí uma redundância, né? Então atividades lúdicas ou brincadeiras, tá? Como processo de alfabetização. Então você vai utilizar um item, né, o tema, e você vai, de certa forma, querer estudar algo dentro disso. E aí, o que não pode esquecer, qual é o foco? Né? Por que isso? Porque se você falar assim, olha, processo de alfabetização por meio de literatura infantil no ensino fundamental. O ensino fundamental, ele é do 1º ao 9º ano. Eu vou fazer só o Fundi 1, que é o Fundamental 1, 1º a 5º. Mesmo assim, não tem como você, em pouco tempo, desenvolver uma pesquisa dessa magnitude. Então é importante que você tenha um determinado foco. Então, vamos assim, inicialmente, tá? Bem inicialmente, vamos propor o foco assim, escolha um determinado nível.
de ensino. Como assim? Exemplos, né? Ensino fundamental, primeiro ano. Educação infantil, nível 2. Sabe, coisas dessa forma? Ensino fundamental, quinto ano. Ó, então nós sabemos, nós já vamos entender, ok? Que quando você entregar o teu trabalho, então desenvolver a pesquisa, ou então propor os debates nas aulas, quando você olhar o título do teu trabalho, do teu projeto de pesquisa, eu vou entender que você vai utilizar uma determinada ferramenta com foco nesse nível de aluno. Então vamos colocar aqui: uso da literatura infantil no processo de alfabetização dos alunos do primeiro ano. Ó, então eu sei que o foco do teu trabalho são alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Então fica fácil eu entender, e os avaliadores também. Quando estiver na banca, o avaliador vai dizer: agora eu estou imaginando, né, quem é o aluno que você está pesquisando. É um aluno de primeiro ano do ensino fundamental. A idade dele deve estar ali entre 6 e 7 anos, e eu sei como é que a coisa se comporta ali. E aí eu posso te avaliar conforme o nível do teu trabalho. Perfeito? Então vamos lá recapitular nossas tarefas. Primeira tarefa, formar os grupos. Segunda tarefa, escolher o tema. Terceira tarefa, procurar a inquietação teórica, ou seja, aquilo que eu quero pesquisar, aquilo que eu quero estudar, ok? Não esquecendo de determinar o foco, tá certo? Então, tudo isso vocês precisam me encaminhar até domingo, e vocês vão me encaminhar por e-mail, né? Então eu vou deixar na plataforma, tem meu e-mail, mas vocês podem também anotar por aqui, tá certo? Tá aqui, ó, bonitinho. Pode utilizar qualquer um desses dois, ou se quiser, manda para um com cópia para o outro. Tá certo, gente? Então, faltou esse pedaço da aula, não ficou muito bom, eu regravei, e eu espero que fique dentro do entendimento. Na próxima aula, eu reviso esse trecho, caso alguém não tenha entendido, tá bom? E além do mais, se alguém tiver dúvida, pode me mandar e-mail que eu tiro a dúvida aqui, dizendo: olha, faça isso, faça assim. Tá certo? Tudo bem? Então, nós vimos os arquivos, né, que estão disponíveis na plataforma para que eu consulte, e também aqui já tenho as tarefinhas. Eu deixei também na plataforma 4 ou 5 artigos como modelo para que você já comece uma literatura um pouco mais científica. Então tem lá alguns modelos dentro da educação, tá? Eu escolhi assim aleatoriamente de algumas plataformas de revista bem classificada e coloquei lá, tá? Que é open, revistas open, né? Quer dizer, o artigo pode ser consultado livremente. Então eu coloquei lá para vocês, para que vocês façam a primeira leitura, observe como é feito, de que maneira que é feito. Tudo bem? Então, não esqueçam, até domingo, tá certo? Na segunda-feira eu já começo a fazer as formatações, as pastas de vocês. Cada grupo terá uma pasta e o material ficará ali. Tá certo, gente? Então é isso. Até a próxima aula, ok?